Olá, bem-vindos ao podcast Feist. Hoje um café com Vítor Almeida, CEO na empresa Tropimática, empresa produtora de bens de equipamento e soluções de engenharia. Olá, bem-vindo. Bom dia. Para que o nosso auditório o possa conhecer melhor, quem é Vítor Almeida? Muito bem, uma breve introdução minha. Vítor Almeida, eu sou de Matosinhos, nasci em Matosinhos. Há 55 anos atrás, considero uma pessoa extremamente idosa. Não, eu tenho a mesma idade. Ok. Somos jovens há mais tempo. Muito bem. Pronto, eu nasci em Matosinhos, passei toda a minha juventude por lá e desde cedo eu sempre gostei muito de tecnologia, de automação, de automatismos, destas coisas. Se calhar influenciado pelo meu pai, que já estava nesta área. E que já fazia trabalho nesta área na altura. Obviamente que naquela altura não existiam os recursos nem as tecnologias que existem hoje, mas pronto, já fazia este tipo de coisas e eu andava sempre com ele e ele ia fazer estas coisas e eu sempre que podia ia com ele fazer isto, não por obrigação, mas porque aquilo dava-me um imenso gosto. Eu recordo-me que eu com 16 anos já era a pessoa lá no bairro a quem toda a gente recorria para arranjar o eletrodoméstico ou para ir lá reparar qualquer coisa resolver em casa um que não funcionava. Exatamente, eu era lá o técnico oficial do bairro com 16 anos, muito bem. Fiz o meu secundário na escola industrial em Matosinhos, ainda recorria àquelas escolas industriais, aquilo era um bom método em que as pessoas aprendiam mesmo na prática uma profissão, portanto chegavam ali ao 11º ano, já tinham uma profissão. Havia escolas comerciais e industriais. Técnicas. Exatamente, e eu fui pela industrial. Portanto, eu quando cheguei ao final do meu liceu já tinha uma formação razoável, boa a nível de eletricidade, de automação, automatismos industriais, esse tipo de coisa. Depois fui para a faculdade, eu tirei um curso de engenharia, sou engenheiro eletrotécnico, tirei o curso de engenharia da Universidade do Porto, terminei-o em 91 e desde 91 iniciei a minha atividade profissional, portanto eu ando nisto há 34 anos, pronto. Em termos de atividade profissional, eu dividia isto em 3 fases. Naqueles primeiros 4 anos, quando acabei o curso, eu passei numa grande multinacional, na ABB, uma multinacional de referência na área da automação robótica, portanto aquilo permitiu-me um acesso muito interessante à tecnologia de ponta e à tecnologia a sério, neste tipo de coisas. Depois saí da ABB e fui trabalhar para a ECO, que é uma empresa de referência, uma grande empresa na área do calçado. Estive lá 16 anos. Passei estes 16 anos na ECO a otimizar processos produtivos. Aquilo foi uma boa escola para mim. Foi um local onde eu aprendi muito. Principalmente porque aquela empresa nunca olhou a meios para investir em tecnologia. Eu sempre que chegava com uma boa ideia, com uma ideia que produzisse mais sapatos ou com uma ideia que produzisse melhores sapatos, Era bem recebida. eu tinha um cheque na mão. Isso foi muito bom, permitiu-me desenvolver muita coisa, permitiu-me melhorar muitos processos produtivos. Eu na prática passei aqueles 16 anos em chão de fábrica, a olhar para máquinas, a olhar para equipamentos produtivos, a falar com aquelas pessoas que trabalham 8 horas em frente a uma máquina para elas me explicarem o que é que estava mal e o que é que estava bem, onde é que a gente podia melhorar e no fundo encontrar meios para conseguir produzir mais, conseguir produzir melhor. Pronto. E muitas vezes conseguia-se isso investindo milhares de euros em equipamentos extremamente complexos, outras vezes conseguia-se isso com pequenos ajustes, pequenas afinações. Uma máquina que está a produzir sapatos a uma cadência de um sapato a cada 10 segundos, se nós conseguirmos otimizar um processo produtivo, se conseguirmos pôr aquilo meio segundo mais rápido, temos um incremento de produção de 5%. Ou seja, eu durante estes 15, 16 anos em que eu estive naquela empresa, eu consegui desenvolver uma capacidade e uma experiência de melhorar processos produtivos. Esse é o meu, digamos assim, core business. Entretanto, em 2010, entendi que precisava subir na vida, portanto andava a trabalhar ali muito rente ao chão, nos sapatos, e portanto precisava subir na vida, a fazer calças, a fazer camisas, uma coisa qualquer. E então criei a Tropimática. Começámos a trabalhar em 2010, portanto ela tem 14 anos de vida.
E eu, na prática, tentei replicar na Tropimática aquilo que fiz na ECO durante 16 anos, que é desenvolvimento de equipamentos e otimização de processos produtivos. Somos uma empresa pequena, eu pessoalmente não gosto de dar passos maior que a perna e, portanto, prefiro ter uma empresa mais pequena, mas que faça bem as coisas do que crescer muito e dispersar. E tenho andado desde 2010, tenho andado a fazer um pouco aquilo que já referi antes, olhar para processos produtivos, melhorar processos produtivos e desenvolver tecnologia na área industrial. Diversifiquei, neste momento não estamos a trabalhar só na área do calçado, estamos a trabalhar em várias áreas transversais à indústria, se bem que a área do calçado assume um papel importante na Tropimática, não só pela parte histórica, em que eu e o resto da equipa temos uma ligação a esta área, uma ligação se calhar emocional a esta área, como também pelos negócios que fazemos e vamos desenvolvendo. E como é que tem sido esta evolução ao longo dos tempos? Que produtos é que oferece? O que é que a distingue? Nós estamos claramente naquela área dos equipamentos por medida. Nós não temos nenhum produto pré-definido, nenhum produto de catálogo para vender a ninguém. Nós o que fazemos é chegar aos nossos clientes, analisar com os nossos clientes aquilo que eles precisam, aconselhá-los muitas vezes. Quando digo aconselhá-los é estabelecer uma parceria em que nós, com o nosso conhecimento técnico e eles com o conhecimento produtivo que têm da sua indústria em concreto, juntamos estes esforços e conseguimos encontrar soluções. Esse é o core business da Tropimática e aquilo que a Tropimática faz, essencialmente. Em termos de evolução, nós começámos por fazer pequenos equipamentos, pequenos automatismos, temos crescido, cada vez fazemos equipamentos mais complexos, trabalhamos muito com multinacionais, trabalhamos muito com multinacionais na área do calçado. A nossa modo de atuação é aquilo que eu já referi antes, nós conversamos, nós falamos, nós identificamos soluções, e depois, quando essas soluções passam por fornecer equipamentos, nós construímos-los. Quando essas soluções passam por, se calhar, otimizar os equipamentos que os clientes já têm lá, ou eles próprios os otimizam, ou nós ajudamos-los a otimizá-los. Eu posso referir, por exemplo, que eu ainda na semana passada estive numa grande multinacional da área de calçado, em que o diretor técnico da empresa partilhou comigo uma necessidade que tinha lá numa linha de injeção e eu podia ter usado aquela oportunidade para lhe vender um equipamento muito complicado, mas eu disse, não, lá, e se montássemos aqui uma pequena alteração à linha que já existe aqui, consegue-se isso. E realmente o cliente achou uma boa ideia e eles próprios internamente com o departamento de manutenção fizeram isso e conseguiram baixar, e por acaso ainda ontem me ligou com isso, conseguiram baixar o nível de segunda qualidade em 3%, não sei o quê, com uma simples operação que um técnico de manutenção da própria empresa fez. Portanto, este tipo de diálogo e de cooperação que eu gosto muito de estabelecer com os meus clientes, porque penso que isso é uma forma saudável e uma forma interessante de abordarmos e de evoluirmos e de crescermos todos juntos. Isto é quase como reduzir um segundo na mudança de pneus da Fórmula 1, não é? Um bocado por aí. Eu costumo dizer que uma boa parte das otimizações produtivas que se conseguem em chão de fábrica consegue-se com pequenas alterações, não é com mudanças radicais ao processo. Aquele meio segundo que referi há pouco. Como é que projetos como o Feist podem transformar uma empresa e um setor industrial em geral, neste caso o setor do calçado e marroquinaria? Eu penso que estes projetos são muito importantes. Eu tenho falado muito com muita gente na área do calçado, neste caso. Praticamente todos partilham o mesmo sentimento. Querem investir em tecnologia, querem investir em robótica, mas receiam que essa tecnologia e essa robótica não vá funcionar bem no seu meio produtivo. Isso é perfeitamente legítimo, ainda mais na área do calçado, porque meter tecnologia na área do calçado não é fácil. Estamos a falar de investimentos que são investimentos caros, muitas vezes, e, portanto, para um empresário, para uma pessoa que está a gerir uma empresa na área do calçado, decidir investir em tecnologia e neste tipo de coisas e fazer este tipo de investimentos, podem ser decisões importantes. E, portanto, este tipo de investimentos, como o Feist, permite agilizar e facilitar este tipo de introdução de tecnologia. E uma vez num seminário que fiz, eu pronunciei-me um pouco sobre a utilização da robótica na indústria em geral. Eu fui participar num seminário desse
E eu usei a indústria do calçado como exemplo. E curiosamente, comparei a indústria do calçado com a indústria automóvel. E concluí que a indústria do calçado é muito mais complexa e muito mais exigente para a robótica, por exemplo, que a indústria do automóvel. Eu concretizo isto com um exemplo. Eu há 7 anos atrás coloquei um robô. Eu, quando falo estou a usar muito o pronome pessoal, mas obviamente estou-me a referir à minha equipa, não é? Nós aqui há uns anos atrás colocámos um robô a trabalhar na indústria automóvel. E aquele robô está há 7 anos atrás a fazer a mesma coisa. Chega-lhe uma peça num tapete, ele pega naquela peça e alimenta uma máquina, e está nisto há 7 anos. Se aquele robô estiver na indústria do calçado e ele agora está, por exemplo, a cardar um tamanho 35 pé esquerdo do artigo Gold, mas logo a seguir já vai cardar o pé direito, ou seja, vai fazer uma operação completamente diferente. E depois vem o tamanho 36, e depois vem o tamanho 40, e depois sai o artigo Gold e entra o artigo Silver. Ou seja, aquilo tem que estar sempre a ser programado, tem que estar sempre a ser reajustado, tem que estar sempre a ser configurado. Percebe-se daqui a exigência que eu falo que existe. Por isso, a indústria do calçado é uma indústria complexa para a utilização de tecnologia de robótica, e estas agendas e estes investimentos são fundamentais para nós permitirmos fazer desenvolvimento controlado, fazer desenvolvimento apoiado, suportado. É muito importante. Claro que os desenvolvimentos da Tropimática para o Feist, conjuntamente com os parceiros industriais, focam-se em equipamentos e sistemas robóticos e automáticos para o calçado. É possível revelar um pouco destes desenvolvimentos? Eu sempre que penso em tecnologia e robótica na indústria do calçado, eu penso sempre em dois segmentos distintos na indústria do calçado. Nós na indústria do calçado temos aquilo que nós chamamos de injeção direta de solas, portanto, que são aquelas linhas altamente automatizadas em que fazem sapatos com solas injetadas, os poliuretanos, os TRs, essas coisas. E depois vemos a montagem convencional, que são aquelas empresas que fazem aquela montagem convencional em que constroem a gáspia, recebem a sola de um fornecedor externo, juntam os componentes, montagem convencional. Uma das coisas que a Tropimática sempre se propôs e tem vindo a tentar desenvolver muito trabalho nesta área é tentar pegar nas tecnologias que já existem da injeção direta de solas, portanto, das grandes linhas de produção, que normalmente acontecem em empresas muito mais multinacionais, de grande dimensão, pegarem nessas tecnologias da injeção direta de solas e utilizá-la na montagem convencional. No fundo, adaptar aquelas tecnologias para que elas possam ser usadas por empresas que usem a montagem convencional. Estes projetos, estes desenvolvimentos que nós temos aqui, estamos a implementar a nível do Feist, visam essa vertente, visam nós conseguirmos pegar em tecnologias que já são usadas na injeção direta de solas e criar condições, criar mecanismos para que essas tecnologias possam ser usadas na montagem convencional pelas empresas de montagem convencional, que é o grosso da produção nacional atualmente em Portugal. A Tropimática tem também atividades em parceria com o CTCP no desenvolvimento de soluções que irão servir mais tarde para demonstração, experimentação, teste por parte das empresas do cluster. Como é que vê essa importância da disponibilização destas ferramentas para as empresas e, no fundo, para o desenvolvimento de todo o setor? Isto tem um pouco a ver com aquilo que eu disse há pouco, sobre os receios e sobre as dúvidas que as pessoas têm em investir em tecnologia. Essas dúvidas podem ser esclarecidas se essas empresas e se esses empresários tiverem forma de testar aquilo que pretendem vir a fazer nas suas empresas. E aí o Centro Tecnológico Calçado tem vindo a assumir ao longo do tempo um papel muito importante, disponibilizando nas suas próprias instalações recursos que depois empresas exteriores podem usar, podem vir lá, podem usar e podem testar, para depois verificar se realmente aquilo que estão a pensar fazer vai funcionar ou não na sua realidade industrial. E eu penso que esse papel é extremamente importante e que esses equipamentos que estão no Centro Tecnológico Calçado e que o Centro Tecnológico Calçado ponha à disposição de todas estas empresas é fundamental para ajudar a esclarecer essas pessoas a tomar decisões. E qual seria então a estratégia da Tropimática para mitigar essa complexidade?
Nós, quando fornecemos tecnologia para a indústria do calçado, principalmente para a indústria do calçado, nós temos sempre um cuidado. Nós temos o cuidado de que sempre que colocamos uma máquina destas numa fábrica de um cliente nosso, nós queremos garantir que esse cliente tem meios internos para conseguir operar aquela máquina. Eu há pouco falei naquelas reprogramações e naquelas necessidades de ajustes frequentes e constantes àqueles robôs. Nós, ao fornecer o equipamento, nós queremos assegurar que o cliente tem forma de fazer esses ajustes internamente, com os recursos, tanto humanos como técnicos que tem dentro da fábrica, sem ter que vir, por exemplo, contratar os serviços da Tropimática ou de outra empresa qualquer. Não basta colocar lá o robô. Não basta colocar lá o robô. Nós, além de colocar lá o robô, temos que colocar lá os meios que o nosso cliente vai precisar para depois poder reprogramar, ajustar e afinar aquele robô com recursos internos dele, com técnicos dele, pessoas que percebam de calçado, mas que não tenham que ter conhecimentos avançados de robótica. Internos com meios próprios. Com meios próprios. Isso é muito importante. Porque se não fizermos isso, não funciona. Isso claramente. Muito bem, chegamos ao final deste episódio do podcast Feist. Hoje um café com Vítor Almeida. Ficamos a saber como entrou na indústria de bens de equipamento, automação e robótica e percorremos o universo Tropimática. Vítor, muito obrigado por esta visita guiada. Muito obrigado. Um abraço e até breve. Felicidades. Muito obrigado. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.